Bruna, como é que eu vou harmonizar a minha casa se eu não tenho tempo nem para deixar a minha casa em ordem, nem para cuidar dos meus filhos, nem sequer para ir para o trabalho, voltar a cuidar da minha saúde? Quem dirá colocar mais uma atividade dentro do meu dia a dia, né? Harmonizar a minha casa. Eu já não dou nem conta do básico do dia a dia. Como é que eu vou harmonizar a minha casa ainda? Quando a gente começa a pensar nisso, né, que todo mundo tem 24 horas por dia, a gente começa a se questionar. Meu Deus, como é que tem gente que parece que faz tanta coisa num dia só e eu não consigo fazer nada? Parece que não sai do lugar, parece que eu fiz um monte de coisa e não fiz nada. Vocês têm esse sentimento assim de que, nossa, parece que eu fiz um monte de coisa e chega no final do dia e parece que não fez nada? Bom, o negócio é o seguinte: o problema é a solução, né? Eu ouvi esses dias o audiobook do Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre? Eu escutei uma frase que o pai dele falou, que era o seguinte, porque ele tinha a história do Pai Rico, Pai Pobre, é que o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele fala que ele cresceu sob influência de dois homens, né, que ele chama o pai rico e o pai pobre. Ou seja, ele tinha o pai dele, que era o pai biológico dele, e tinha o pai de um amigo dele, que eles eram muito colados, e ele vivia na casa do pai desse amigo dele, né? Então ele tinha um contato muito próximo com esse pai do amigo dele. E ele fala que os dois homens, na época, eles tinham mais ou menos a mesma faixa de financeira, né? De prosperidade financeira, mas eles tinham mentalidades muito diferentes. Ele fala que um tinha uma mentalidade de rico e um tinha uma mentalidade de pobre. E aí ele vai explicando as diferenças dessas duas mentalidades, né? O pai biológico dele era o pai da mentalidade pobre, da mentalidade escassa. E o pai do amigo dele, que ele cresceu aprendendo com o pai do amigo dele, era o pai de mentalidade rica, o pai rico, né? E uma coisa que ele falou é que era o seguinte, que ele lembra que uma vez ele foi pedir alguma coisa para o pai dele, para o pai biológico, e o pai falou assim: ah, eu não tenho como te dar isso porque eu tenho filho, né? Por exemplo, pai, vamos fazer uma viagem. Tudo que ele ia pedir para o pai, eu não tenho dinheiro porque eu tenho filho para criar, né? Eu não tenho condições de fazer isso porque eu tenho filho para criar. Então, os filhos eram usados como uma justificativa da falta de dinheiro dele, né? Ele queria ter mais dinheiro, só que como ele tinha filho, tinha que gastar muito com os filhos, então não tinha dinheiro, não sobrava dinheiro para fazer alguma outra coisa. E do pai da mentalidade rica, era justamente o contrário. Ele falava: é porque eu tenho filho que eu tenho que ter dinheiro, porque eu preciso dar uma condição para os meus filhos. Se fosse eu sozinho, beleza, poderia passar necessidade, poderia passar uns perrengues, poderia, né, não me esforçar tanto para viver bem financeiramente. Mas agora eu coloquei uma vida no mundo, é responsabilidade minha. Eu não posso fazer essa vida sofrer por causa de mim, né? Por causa de uma escassez minha. Então, um usava o filho como não o filho como uma desculpa, mas o fato de ter filho como uma desculpa para ele não ter dinheiro, e o outro colocava o fato dele ter filhos como um motivador dele ter dinheiro, né? Então aí a gente começa a ver aquela frase que eu sempre falo para vocês: o problema é a solução. Nesse caso que eu acabei de contar aqui para vocês, filho, né? O cara tem filho. Alguma pessoa pode olhar para o filho e falar assim: né? Esse é um problema. Eu tenho filho e isso acaba sendo um obstáculo. Isso acaba sendo mais difícil. Eu acabo não tendo dinheiro, não tendo tempo, porque eu tenho filho. E o outro olha aquilo como a solução. Poxa vida, eu tenho filho, então eu tenho que buscar maneiras de dar boas condições para ele. E o que eu quero desenvolver aqui, incentivar com vocês, é de vocês sempre, 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 sempre olharem os obstáculos de vocês, os desafios, como a solução. Os problemas que hoje talvez você esteja enxergando como um problema, como a solução. Essa deve ser o motivador de você buscar ir além, de você buscar desenvolver, de você não ter mais esse
problema, né? O problema é a solução. Seja o problema tempo, né? Hoje a gente está falando sobre tempo. Se você não tem tempo para fazer as coisas do teu dia a dia, aí sim que você tem que ser muito mais organizada, tem que otimizar. Daí sim que você não pode perder tempo. Se você não tem tempo, você não pode perder tempo com coisas bobas, né? Então o que acontece? A gente, se você não dispõe em abundância de alguma coisa, aí que você não pode se dar o luxo de desperdiçar essa coisa, né? Então, quem não tem tempo não se pode se dar o luxo de perder tempo, beleza?